Agora eu vou conversar com a doutora Bruna, porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 2 milhões de brasileiros têm vitiligo. É muita gente, né? 2 milhões. Então vamos falar sobre esse assunto com a doutora Bruna Rezende, dermatologista. É muita gente, né, doutora? Muita gente. O que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença autoimune que não tem causa definida. Existem algumas teorias a respeito dele. Ele acomete igualmente homens e brancos, ele causa manchas esbranquiçadas pela pele. A gente fala que não tem uma cura definida, mas ele tem tratamentos que controlam a doença. Quer dizer, qualquer pessoa de qualquer raça pode ter Sim, o vitiligo. homens brancos e negros. Tá. E aí o fator hereditário, genético, pesa muito, então? Pesa muito. A maioria dos casos, não a maioria, mas em torno de 30%, tem relação familiar, algum parente na família tem a doença. Uhum. Você pode ter, assim, ser predisposto e nunca desenvolver a doença? Por exemplo, alguém da família tinha, mas ninguém sabe porque não desenvolveu. Sim. Quer dizer, o vitiligo não apareceu. Sim. Mas tem ali aquele fator que aí pode passar geneticamente para outro e esse desenvolver? Isso. Pode ser? Então é difícil saber, né? Não tem como saber, na verdade. O fator genético, ele passa realmente, mas a maioria dos pacientes relatam um gatilho, estresse, alguma coisa grave que aconteceu que acabou desencadeando a doença. Então, assim como psoríase, por exemplo, pelo que se Isso. sabe, o fator psicológico pesa muito. Pesa. Esse aspecto psicológico vai pesar. Bom, eu sei que você tem algumas coisas para mostrar, doutora. Então, Bruna, fique à vontade. Vamos ver, entender um pouco mais o vitiligo e saber do tratamento depois, o que se tem de moderno hoje para essa doença. E se você tiver alguma pergunta, hoje tem um probleminha aqui no WhatsApp, você manda por e-mail para mim, é santareceitar@tvaparecida.com.br, ok? Pois não, doutora? Vamos ver os estágios do vitiligo. Bom, vitiligo são essas manchas brancas aí na Isso, pele, né? Isso bem acho que todo brancas. mundo sabe, Então, aqui ele está mostrando a destruição do melanócito, que esse melanócito é uma célula que a gente tem que produz a melanina, que é o que causa a cor na pele. Tá. Então, sem a melanina, quando ela é ou inativada ou destruída, forma essa mancha branca. Porque aí não tem a mesma tonalidade, já que é a melanina que dá essa tonalidade. Isso. Aí o que a gente está vendo são as várias camadas da pele, é isso? Isso. Está mostrando a camada com as células de melanócitos na camada basal, sendo destruído, e aí chega na epiderme inativo, sem cor. Isso pode acontecer em várias partes do corpo, na pessoa que tem o vitiligo? Pode. As lesões geralmente começam em áreas fotoexpostas. Isso quer dizer o quê? Áreas expostas ao sol, face e dorso de mãos. Mas também tem uma relação com as áreas de trauma. Então, é muito comum em axilas, tornozelos, área genital, área de atrito com a calça, com o sutiã, pubis. São as áreas mais comuns. Também podem Isso. aparecer. Vamos ver o próximo, então? Para entender aí o vitiligo. Como a gente já estava falando, quem que é o grupo de risco? Todo mundo. Ele acomete brancos e negros, homens e mulheres, mas em relação à idade, ele geralmente aparece antes dos 20 anos, muito comum em crianças, sendo que quanto mais precoce começa a doença, o resultado com o tratamento geralmente tende a ser melhor. Tá certo. Então, se é para ter, que tenha... Ai, Deus que me perdoe, mas se é para ter, que tenha logo, né? Porque aí logo já começa a cuidar. E ele chega a desaparecer totalmente, não? Sim, ele pode desaparecer, inclusive há casos de repigmentação espontânea sem tratamento. É mesmo? Então, ele pode ficar estável a vida inteira, ele pode ter períodos de melhora, de piora. Isso pode acontecer. Inclusive, pode pigmentar a lesão inteira e ela desaparecer. Agora, doutora Bruna, na criança, o fator psicológico também é levado em conta? É levado em conta, sim. O estresse, como a gente estava falando, pode ser um gatilho. Então, esses pacientes são pacientes que a gente indica fazer terapia, que praticam uma atividade física, que tem atividade de lazer, né? E nos adultos também evitar o álcool, o fumo, que são agentes agressores e que causam radicais livres. E isso também vai pode colaborar para o surgimento ou agravamento do vitiligo. Vamos ao próximo, vamos ver. As formas clínicas dele. Isso. Ele pode ser localizado só em alguma região do corpo, né? Pode ficar só na mão, só no rosto. Pode ser generalizado para o corpo todo. Universal, quando pega quase que o corpo todo. E segmentar é quando ele pega um dermátoma, a gente fala, uma faixa que acomete um nervo. Então, são esses os tipos.
Eu sei que há um preconceito muito grande ainda nos dias de hoje pela falta de informação, tanto com a psoríase, que é outro problema de pele bastante grave, como o vitiligo. Porque muitos ainda pensam que vitiligo pega, e não pega, assim, dessa maneira. Pega. Em contato físico. Não pega. Não pega, e essa é uma campanha que a mídia, inclusive, vem trazendo. Essa modelo linda, ela tá expondo o rosto dela com as lesões de vitiligo, então pode encostar, não é assim que pega. Existe, sim, o fator genético, mas não de chegar perto, encostar, beijar, enfim. Uhum. Hoje em dia tem maquiagem, você sabe, especial para vitiligo? Tem muitas marcas de maquiagem que investiram em bases de alta cobertura. Inclusive, eu acho que ela faz propaganda de uma que cobre tudo. Para ter, né, a oportunidade Fica de continuar trabalhando como modelo, tudo. E para ter uma vida mais normal para as mulheres que desenvolvem. Você falou que pode ser, surgir em criança, em jovens, 20 anos. Pode ser mais tardiamente? Pode sim. Não tem nada que fale que não pode surgir em adulto. Pode surgir em adulto. Pode vir para cá para a gente continuar conversando. Então, não tem jeito de ficar livre dele, porque quando você pensa que está livre, está lá velhinho, pode aparecer. Ele pode aparecer. Ai, é mais raro, mas pode. Mas pode aparecer. E tem que tomar cuidado, então, com esse gatilho aí que parte muito do estresse, porque a gente vive numa vida super estressante. Se souber de algum caso na família, tem algum exame que a pessoa possa saber fazendo se tem predisposição? Isso, se tem predisposição. Existem alguns genes que já estão codificados, que têm relação com vitiligo, mas não existe nada que fale que é para nenhum estudo que peça para fazer dosagem genética para saber se tem predisposição ou não. Não tem que fazer. Vamos às perguntas do nosso público aqui para a doutora Bruna Rezende, dermatologista, hoje falando sobre vitiligo no programa. A Poliana Santos, que é de Fortaleza, Ceará, pergunta se é preciso passar por biópsia para confirmar o vitiligo. Em alguns casos, geralmente, Poliana, né? É Poliana. Poliana, geralmente o diagnóstico ele é clínico, tá? O que é isso? O dermatologista te examina e diz se você tem vitiligo ou não. Mas, às vezes, ele parece demais algumas outras doenças. E, nesses casos, a gente pode, sim, fazer biópsia. Tá. O vitiligo pode ser confundido com pano branco? Quem quer saber é a Carla Vasconcelos, do Rio de Janeiro. Pode, inclusive, um dos exames que a gente pode fazer para diferenciar é o micológico, que é o raspado da pele, para diferenciar com o pano branco, que é um tipo de micose, fungo, né? Mas elas são lesões esbranquiçadas, o vitiligo é bem branco. Mas tem o mesmo tamanho? O pano branco ataca áreas maiores, assim, como não o vitiligo? tem relação. O pano branco, que é o fungo, ele vai mais para áreas de suor. Sim, mas estou dizendo, aí essa área esbranquiçada vai ser do mesmo tamanho que um vitiligo, para confundir, assim? Pode ser, mas geralmente o pano branco, ele é clarinho, ele é branquinho. O vitiligo é branco, branco mesmo. Tá, sem pigmentação. É. Seja a pessoa branca ou a pessoa da raça negra, né? Tenho vitiligo nos lábios e eu gostaria de saber se posso usar pomada e o batom por cima. Ou o batom anula a pomada quando eu passo. É a Joana Klein, de Curitiba, Paraná, quem quer saber. Não tem problema nenhum, pode usar a pomada. Mas aí depende da pomada. Não, a pomada ela já usa. Ela quer saber se ela pode usar o batom. Pode usar o batom em cima da pomada, não tem problema. Não vai anular? Não. E a fitoterapia é indicada para pequenas manchas de vitiligo no rosto? Posso fazer? Ouvi dizer que é muito bom. É a Marta Reis, de Belo Horizonte, aí nas Minas Gerais. Fitoterapia? Fototerapia. Ah, fototerapia. A fototerapia é o banho de luz. Sim, é um tratamento que já é consagrado há muitos anos. Então, se o paciente tem disponibilidade de fazer esse tratamento, ele é seguro, ainda mais para uma área corporal muito grande, pode sim fazer. E quantas sessões são necessárias? Tanto que ela precisa até pigmentar. Tem no Brasil todo? Tem. Nos grandes Vamos falar um centros pouquinho do tratamento, né? Como se trata vitiligo, doutora? Tem os imunomoduladores, que são pomadas. Tem a opção de corticoide tópico ou oral, a fototerapia que a gente estava falando, e os psoralenos, que já são os consagrados há muitos anos. Tem também o tratamento com laser e, em casos raríssimos, pode-se fazer, inclusive, o transplante de melanócito. Tirar uma área de pele com cor e colocar na área sem cor para ver se induz o nascimento. Mas isso é muito raro de fazer. É feito no Brasil? Já se fez? Existe, mas é muito, muito raro. E deve ser muito não difícil, é tão comum, muito caro e por sim. isso não tão comum. O tratamento mais comum, porque fototerapia também deve ser uma coisa muito barata, né?
Para quem não tem no convênio. custo, para quem Não? tem convênio, tudo bem. Mas geralmente é o corticoide e o imunomodulador. Mas a pessoa pode tomar, assim, por muito tempo, sem problemas? Tudo depende do grau da lesão, da idade do paciente, das comorbidades que ele tem. Então, só mesmo o dermatologista vai saber qual é o exato para aquele paciente. Então, vamos falar da primeira atitude. Como a gente viu aqui hoje nessa entrevista com a doutora Bruna Rezende, o vitiligo pode aparecer, ainda que você não saiba de nenhum caso na sua família, pode ser que alguém tinha essa predisposição, não desenvolveu, então ela está presente ali, né, nos genes da família, e isso pode afetar alguma geração, alguém dessa mesma família. Assim que aparecer, seja em criança, seja na fase adulta ou adolescente ainda, hoje em dia até 20 anos, quase 30, somos adolescentes, né? Então, nessa fase aí, pré-adulta, na fase adulta, apareceu. O que você indica, o que essa pessoa deve fazer? Sempre que aparecer uma mancha clara na pele, procura o dermatologista, porque ele vai fazer o diagnóstico. Quanto antes for o diagnóstico e você iniciar o tratamento, maior a chance desse quadro ficar estacionado e não aumentar para o corpo inteiro. Então, tem que procurar um médico. E o diagnóstico é difícil de fazer? Depende do caso. Maioria a gente faz diagnóstico clínico, né? Examinou e já sabe que é vitiligo. E aí já inicia o tratamento. Não é tão difícil. Tá bom. Suas considerações finais aí para o nosso público a respeito do assunto, doutora? Usar protetor solar, né? Manter um estilo de vida o mais saudável possível, evitar os estresses, álcool, sol demais. O sol não é o problema nesse caso. E hidratar bastante a pele. Mas, de qualquer maneira, sol, todo dermatologista diz, evita. Sim. Sol demais, não é só vitiligo, é tudo, é pra tudo, Pra né? tudo. Inimiga número 1 do sol aí. Muito obrigada por ter vindo, eu vou deixar aqui o telefone de contato, é 11 São Paulo, 3641-1223, 3641-1223 e nas redes sociais, no Instagram é @DRA, doutora Bruna Rezende com Z. Um beijo, Bruna, muito obrigada.